Pessoal, prazer revê-los. Espero que tenham tido um tempo bom aí de descanso com a família, de contato positivo, mesmo levando em conta os tempos complicados que nós estamos vivendo, né? Nós vamos hoje começar, né, depois vamos desenvolver atividades e tudo, sobre as aulas 16, 17 e 18, que elas tratam de um assunto só, elas tratam do assunto fuso horário. Bom, o que é importante saber? É importante saber primeiro a necessidade, né? Eu tenho aí 195 países no mundo que, se hoje precisam, no final do século XIX já precisavam de um sistema de fuso horário. Isso foi feito numa reunião em Washington, que o Brasil participou, onde ficou decidido, né, ficou convencionado, foi um acordo entre países, onde eu tivesse um sistema só mundial de fusos horários. Isso atendia principalmente o interesse geopolítico na época do Reino Unido, ou genericamente da Inglaterra. Por quê? Porque o Império Britânico ele era imenso, ele envolvia áreas pelo mundo todo, na Oceania, na Ásia, na África, na América e, evidentemente, na Europa. Com essa decisão, tomou-se um ponto de referência. Esse ponto de referência tem nome, chama Meridiano de Greenwich, e a partir do Meridiano de Greenwich, o marco referencial, o Greenwich Meridian Time, eu tenho as horas contadas. Como que eu conto essas horas? Primeiro, né, eu vou levar em conta o movimento de rotação da Terra. Segundo, eu vou levar em conta o movimento aparente do Sol. Por que aparente? Porque quem está movimentando é a Terra. E nesse movimento aparente do Sol, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Diante disso, já tenho um parâmetro. Os territórios, os países, as cidades, né, que ficam a leste de Greenwich, teriam as suas horas adiantadas, local que o Sol nasce, posição que o Sol nasce, usando como exemplo referencial aí o Japão, o país do Sol nascente, que está a leste de Greenwich. E os territórios, países, cidades que ficassem a leste, a oeste de Greenwich, teriam os seus horários atrasados. Qual que seria esse parâmetro? Esse parâmetro seria, né, usado a longitude. A longitude é a distância de Greenwich. E um número seria o número mágico. Qual que seria esse número mágico? O número 15. Por quê? Porque se a longitude total leste-oeste dá 360, e se o número de horas de um dia são 24, é só dividir 360 por 24, que eu acho o número 15, o número mágico. Número mágico porque o 15 vale um fuso horário. Se o 15 vale 1, o 30 vale 2, o 45 vale 3 e por assim em diante. Então, mas o que eu tenho que saber? Eu me confundo muito em relação a isso. Não, você tem que interpretar. Interpretar o quê? Eu não uso um sistema onde o limite teórico é o que vale, é o limite prático, conforme tem nos mapas aí da sua apostila. E eu tomo por referência, nos países maiores, o fuso horário da capital Moscou, da capital Brasília, da capital Pequim, da capital Washington. Então, observar essa diferença de fuso horário e analisar o quê? Analisar o que eu estou buscando. Eu estou buscando o Japão. O Japão é leste de Greenwich, então em relação ao Brasil, o Japão está adiantado. Não, eu estou no Japão e estou vindo para o Brasil. Então o Brasil é atrasado em relação ao Japão. E algo importantíssimo, quando eu desenvolvo fuso horário, eu geralmente, nas questões colocadas, eu tenho viagem.
Lógico que as viagens, majoritariamente viagens aéreas. Então eu não posso desconsiderar a duração da viagem. Esse assunto, ele vai ser mais fácil de observar as suas dúvidas na execução dos exercícios. Então, é importante executá-los, tá? E depois, numa outra oportunidade, nós vamos tirar dúvidas, revisar para que você entenda melhor esse assunto que esse ano, com a pandemia, com a quantidade de países atingidos pelo coronavírus, será um assunto, um tema bem óbvio, né? Nos vestibulares e no Enem, né, do corrente ano letivo. Um abraço.